E aí galera, eu sou o Thiago Ridolfo, esse é o Musicausos. Hoje a gente vai falar sobre música erudita ou sobre música clássica. Qual que é o certo? Como vocês estão vendo, a gente está fazendo uma série de vídeos sobre diversos estilos musicais. Nós já fizemos sobre rock internacional, fizemos sobre rock nacional e agora a gente vai falar sobre música clássica ou música erudita. E a polêmica começa pelo nome. Não sei se bem é uma polêmica, mas a divergência. O termo música erudita é muito utilizado para se referir a esse tipo de música de concerto, essa música tocada com orquestra, nos teatros, nas salas de concerto, para falar de Bach, Mozart, Beethoven. E tem gente que fala música clássica. Mas a verdade é que, tecnicamente falando, se a gente falar de música clássica, a gente está se referindo a um período específico da história da música, ao classicismo, período do qual faz parte Mozart, Haydn e a primeira fase de Beethoven. Por esse motivo, algumas pessoas preferem falar música erudita ao invés de música clássica, para dizer que nós estamos falando de um período mais amplo, que envolve também o classicismo, mas também outros períodos. Mas eu particularmente não gosto muito do termo erudito. Eu uso ele, mas a origem do termo erudito é uma origem um pouco preconceituosa. Erudito em latim significa aquele muito sábio, aquele que estudou muito. E dá uma impressão de que a música erudita, essa música clássica, seria apenas para aqueles muito estudados, aquelas pessoas muito elitizadas culturalmente. E pensando dessa forma, a gente acaba colocando uma visão meio preconceituosa em cima desse estilo musical, que tradicionalmente já não é muito ouvido pela grande maioria. Mas a bem da verdade é que não existe um certo ou errado quanto a isso. O termo erudito ele se popularizou e ele não é utilizado com essa etimologia clássica, né? Nesse sentido a gente usa a palavra erudito para se referir a esses diversos artistas famosos como Bach, Beethoven e Mozart. Então aqui no vídeo a gente vai falar música erudita, música clássica, ou se não música de concerto, que é um termo interessante também, que se refere ao tipo de música para ser executado nas salas de concerto, nos teatros, geralmente com orquestra, com instrumentos clássicos, instrumentos eruditos, não elétricos, né, instrumentos acústicos. De toda forma, nesse vídeo a gente vai falar sobre esse início da música clássica ocidental, da música erudita ocidental. Ressalto aqui que a música não se limita ao Ocidente. Existe uma imensa quantidade de produção artística musical no Oriente Médio, na Ásia, em lugares mais ermos, que são muito mais antigos do que propriamente a música ocidental. Basta lembrar que o berço da civilização, na verdade, é ali na Mesopotâmia, no vale do rio Tigre e Eufrates, que é uma região hoje é o Oriente Médio. Então, é óbvio, dá para pensar que todas as civilizações tiveram manifestações artísticas e musicais. Então é óbvio que existe uma produção artística ali naquela região muito anterior, por exemplo, aos gregos. Mas a gente não vai falar sobre essa arte especificamente, por falta de tempo e também porque é um assunto muito específico. Nós vamos dedicar a falar sobre a música ocidental, essa produção que parte ali da Europa e atinge todo o Ocidente e, pensando no mundo globalizado, atinge hoje o mundo todo. Sob esse viés, nós vamos começar falando sobre a Idade Média, que é aquele momento onde a igreja toma partido da produção artística e a música toma sua primeira forma ali no mundo ocidental, depois passando pelos períodos subsequentes. Mas antes de falar de história da música, a gente tem que falar um pouquinho mais sobre música, propriamente dito. Vamos ter que falar sobre os elementos básicos da estrutura musical, ou elementos estruturais da música. Esse é um conceito clássico, tradicional, utilizado pelos livros de teoria musical. E vale lembrar que esse conceito já foi derrubado no século XX com as vanguardas musicais, mas nesse período, nesse momento que nós estamos falando, que é esse momento inicial da gênese musical no Ocidente, a gente tem que falar desses elementos estruturais básicos. Esses elementos são altura, duração, timbre e intensidade. Em tese, partindo desse conceito clássico, nós precisamos que esses 4 elementos existam para que exista música. E é claro, dentro desse universo, muita coisa pode ser produzida, muitos elementos podem ser ressaltados e assim a gente produz essa maravilhosa arte que é a música. Reitero, esse é um conceito tradicional clássico. A música vanguardista e a música contemporânea não pensam dessa forma. Mas vamos agora voltar a falar da história da música, vamos falar agora sobre Idade Média, onde tudo isso começou para valer. Um pouquinho de história e filosofia. Vale lembrar que a igreja na Idade Média era o grande centro produtor de conhecimento. Outra questão interessante é lembrar que o modelo de pensamento na época da Idade Média, nesse período, era um modelo teocêntrico, ou seja, Deus era colocado no centro de tudo. O homem, ele na verdade era um instrumento a serviço de Deus. E a música nada mais era do que uma ferramenta que o homem utilizava para louvar a Deus. Vários foram os pensadores que trouxeram esse ideal. Dentre eles podemos citar Santo Agostinho e São Tomás de Aquino, que faziam releitura de filosofias gregas, como por exemplo de Platão e Aristóteles, respectivamente. E nesse conceito, o conceito estético, o ideal estético e artístico desses mesmos filósofos também foi trazido para a Idade Média,
também foi trazido para essa produção artística da igreja. Nessa mesma linha de pensamento, nós podemos dizer que a música na Idade Média era eminentemente funcional. Ela tinha uma função que era louvar a Deus. A música era basicamente sacra. Paralelo a isso, também existia uma música que não era sacra, uma música pagã, também chamada de música secular. Séculos, em latim, significa mundo, então era uma música mundana, né, que não se destinava a louvar a Deus, a louvar uma entidade maior. Nesse aspecto da música não sacra, nós temos os menestréis e os trovadores, que nada mais era do que poetas que pegavam seus alaúdes, instrumentos de corda, pífanos, e tocavam esses instrumentos declamando poesias que contavam histórias típicas ali da Idade Média, típicas dos heróis desse mesmo período. Mas o grande enfoque era realmente a música sacra, a música produzida para louvar a Deus. Nesse período destacam-se os cantos gregorianos. Esse nome é dado, na verdade, uma alusão ao Papa Gregório, que fez uma catalogação de vários desses cantos, por isso o nome canto gregoriano. Os cantos gregorianos nada mais eram do que músicas monofônicas. Abre um parênteses, vamos falar sobre monofonia. É um tipo de textura que tem apenas uma melodia. Por mais que tivessem vários padres, vários cantores, apenas uma melodia era ressaltada, era tocada. Esses cantos gregorianos tinham uma única melodia principal chamada de antífona, que é como se fosse um refrão, baseado em algum salmo da Bíblia, algum trecho da Bíblia, que era cantado por diversos padres e diversos cantores. Essa era a principal forma de produção musical da época, na Idade Média, e durou por muito tempo. Vale lembrar que nessa época nós não tínhamos artistas no conceito que nós temos hoje. Como a música era funcional, servia para louvar a Deus, na verdade não existia o conceito do cara que produzia arte para se expressar. Ele na verdade era uma ferramenta a serviço de Deus. Isso durou por muito tempo. Apenas lá por volta do século 13 e 14 que as coisas começaram a mudar. E é sobre esse período que a gente vai falar agora. Esse período ficou conhecido como Ars Nova. Trouxe uma série de mudanças que depois culminaram com uma revolução musical que viria nos séculos seguintes. Como esse período ficou conhecido como Ars Nova, o período anterior ficou conhecido como Ars Antiqua, como se fosse um antagonismo mesmo. Antes se fazia uma arte antiga e passou-se a fazer uma arte nova, com novos conceitos e novas ideias. E um lugar em específico merece destaque em toda essa história. Paris, especificamente ali a Catedral de Notre Dame. Era muito comum que houvesse nessa época igrejas, e nessas igrejas se produzia músicas específicas. Existiu por muito tempo uma figura muito importante na produção musical, que era o mestre de capela. Era um homem responsável pela produção musical ali na igreja. Ele fazia as músicas para as missas, para as celebrações, e essa produção artística foi crescendo cada vez mais, e cada vez mais essas músicas passaram a ganhar vida própria. Ali em Notre Dame, um compositor passou a se destacar. Leonan, talvez seja o primeiro nome de compositor que a gente tenha de verdade assim na história da música. Como eu disse, antes não havia o conceito do artista claramente definido. A música servia para louvar a Deus e o artista era na verdade um instrumento de Deus. Vale lembrar que mais ou menos ali no final do século XIV começaram a haver mudanças na maneira de pensar da sociedade. Cada vez mais o homem foi se colocando como centro das atenções e deixando de lado o modelo teocêntrico. É claro que essa revolução só iria culminar mesmo lá com o Iluminismo, no século XVIII, mas já começa aqui. Vale lembrar que nós estamos ali na Alta Idade Média, já no fim desse período, beirando a Idade Moderna, que na verdade surge ali com a queda de Constantinopla, a capital do Império Bizantino. Então já havia uma série de mudanças no pensamento e na maneira de agir, e a igreja ainda é a grande produtora de cultura que existe. Mas coisas começam a mudar. É muito difícil dizer exatamente qual é o marco, o que foi que mudou de vez a história de alguma coisa. Quando a gente analisa a história, a gente gosta de pôr datas. Mas não é assim que as coisas acontecem. As mudanças vão acontecendo aos poucos, em doses homeopáticas. E o que nós temos depois é um grande resultado, mas nós podemos traçar algumas datas importantes. E realmente, ali no século XIV, que nós temos uma revolução na música. É difícil dizer exatamente por que houve essa mudança que eu vou falar agora, mas tem uma teoria. Lá na igreja de Notre Dame, conta-se que haviam dois espaços, dois fossos, né, na frente do altar, e que os corais ficavam ali. Provavelmente, os compositores, e dando ênfase aqui ao Leonan, esse primeiro grande compositor ali francês, os corais eram colocados nesses fossos. Ele teve a ideia, alguém teve uma ideia, e ele ressaltou essa ideia, não se sabe ao certo, de que cada um dos corais cantassem coisas diferentes. Em vez de cantarem todos a mesma melodia, como acontecia no canto gregoriano, nas monofonias, por que não um cantar uma coisa e outro cantar outra? Foi a partir disso, por exemplo, que começou a surgir a ideia de um lado canta a melodia principal, o outro lado canta um acompanhamento, uma coisa um pouquinho diferente. Pronto, essa é uma revolução importantíssima na história da música. Nós temos uma mudança de textura. Abre um parênteses, textura, maneira de se organizar as vozes da música, as melodias. Fechando esse parênteses, voltando, essa nova textura é conhecida como homofonia, ou melodia acompanhada. Nós tínhamos, na verdade,
uma melodia principal e um acompanhamento andando ao lado. Mais uma curiosidade aí todo esse período, tradicionalmente esse acompanhamento eram notas longas, que duravam mais tempo. E longo, né, em italiano significa tener, né? Por isso daí que vem a palavra tenor, né? A voz do tenor, na verdade, era a voz que se mantinha enquanto a outra caminhava, a melodia principal caminhava. O que essa mudança de textura causa? Ela causa um novo plano musical. As coisas começam a mudar a ponto de que agora nós temos mais complexidade na hora de compor e na hora de executar as músicas. Surgem então os órgãos, ou organa, né, que seria o plural disso, que são, na verdade, melodias que caminham em paralelo. Existe uma melodia caminhando junto com outra, um pouco diferente, com notas diferentes, mas que combinavam. E também, às vezes, a melodia caminha de um lado e a outra se mantém. Dois intervalos eram os mais utilizados, os intervalos de quarta e sexta. Intervalo é um conceito teórico musical que diz respeito à distância entre duas notas. Essas melodias, então, passaram a ser mais complexas. Esses intervalos, que são típicos da música medieval, foram depois rechaçados pela teoria tonal, né? Cada vez mais passou a se utilizar terças e quintas ao invés de quartas e sextas, justamente para criar um antagonismo com a música medieval que se fazia nesse período da Ars Nova. Esses órgãos cada vez mais tinham melodias complexas, e que essas melodias iam mudando seus ritmos de acordo com a rítmica natural das palavras. Então pegava-se, por exemplo, um salmo da Bíblia e ia se cantando, como se fosse a melodia principal, vinha o outro lado ali do coral, cantando outras notas, essas notas iam combinando, geralmente de quartas e sextas, e criava-se uma melodia muito mais complexa, uma textura muito mais densa, e nós passamos a ter um novo estilo musical surgindo, que depois culminaria com uma complexidade absurda no período seguinte, que é o Renascimento. Leonan foi o primeiro grande compositor dessa Ars Nova, e depois ele deixou seu legado para o seu aluno Perotin. Perotin também foi muito importante e existem várias músicas desses dois compositores. Uma outra curiosidade é na Ars Nova que a notação musical, a partitura, começa a tomar forma. Existiam alguns registros antes da partitura, principalmente os neumas, que eram 3, 4 linhas, mas era uma coisa muito primitiva. Aqui não, a gente começa a ter a partitura mais como a gente conhece hoje, e é por isso que a gente tem mais registros. Nós temos a partitura e nós temos também um artista assinando ali a composição. Ou seja, o modelo de arte, como nós conhecemos hoje, passa a ganhar forma. Uma outra coisa interessante que a gente tem que falar diz respeito ao material melódico utilizado nessas composições. O que significa o material melódico? Significa a escala que era utilizada, sabe, as notas mesmo, dizendo respeito à altura definida naquele elemento estrutural básico que a gente falou no começo do vídeo. Como eu já havia mencionado, grande parte das coisas utilizadas na produção artística e intelectual ali na Idade Média vieram da Grécia. E da Grécia veio o ideal de música modal. A música medieval e também a música da Renascença são diferentes da música barroca que vem depois, e também dos modelos subsequentes que vêm nos próximos períodos, inclusive o modelo principal utilizado hoje em dia, que é da música tonal. A música modal escolhe um modo, uma escala a ser utilizada e explora ela ao máximo, não escolhendo uma nota principal. Não existe a ideia de hierarquia que a tonalidade cria depois no barroco e que é utilizada até hoje como, esse é o tom da música, essa é a nota principal. Por isso que quando a gente ouve música modal, parece que a música pode começar e acabar a qualquer momento. Não existe uma nota principal, um centro, ao redor do qual gravitam as notas e para qual todas elas tendem. A música medieval é basicamente música modal. E esses modos, inclusive, eles têm nome de modos gregos, né? E a igreja passou a chamá-los de modos litúrgicos, mas na verdade eram os mesmos modos gregos, o jônio, o dórico, o frígio. O curioso é que esses modos tinham uma funcionalidade diferente lá na Grécia. Por exemplo, o dórico era o modo utilizado pelos espartanos na guerra, e passaram a ser absorvidos pela música sacra da Idade Média com outro intuito, óbvio, né? Todos os modos tinham o intuito de louvar a Deus. Uma curiosidade é que o lócrio, o último modo da sequência, ele era evitado, porque ele possui uma dissonância muito forte, o trítono, que era rechaçado pela igreja. Esse trítono, inclusive, ele possuía um apelido, que era o Diabolos em Música. Então, tanto esse modo quanto esse intervalo não podiam ser utilizados. Nós chegamos então num marco muito importante da história da música, a Ars Nova. Aqui nós terminamos a Idade Média. A Ars Nova é um marco muito importante e representa uma ruptura com o modelo padrão que durou por séculos e séculos durante a Idade Média, uma música mais simples,
principalmente no canto gregoriano e nas músicas monofônicas. Esse novo estilo de composição, a ideia do surgimento dos artistas, a notação musical sendo mais elaborada, tudo isso lança bases para uma revolução que seria causada no próximo período, no Renascimento, e que depois culminaria com uma revolução total e plena no Barroco, com o surgimento da música tonal. Mas isso é assunto para mais para frente. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram aí dessa primeira parte da história da música universal, da música clássica ou erudita, ou música de concerto, se inscrevam aí no canal, curtam, compartilhem, dê sugestões pra gente. Nós vamos continuar produzindo conteúdo para vocês, falando dos próximos períodos e dos próximos estilos musicais, ressaltando também os grandes compositores da história da humanidade. Vale sempre ressaltar a importância de conhecer a história. Se nós estamos hoje falando e fazendo música, nós devemos isso a vários compositores e artistas que surgiram antes da gente e foram fundamentais para lançar as bases disso que a gente ama tanto hoje em dia, que é a música. Um grande abraço, até a próxima. Esse é o Musicautos. Em antagonismo a Ars Nova... Mas espera o motoqueiro, o fantasma, tá certo? Ele sempre tá aqui. Sempre tá aí, cara, ele gosta de andar sábado.